Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria para você, para que a gente possa conversar, interagir, trocar ideias e conhecer mais e melhor a nossa comunidade negra em Santa Maria. Olha que nós estamos com uma população que está em todos os lugares, uma população negra composta por homens, mulheres, crianças que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todos nós, de todas nós. E você é nossa convidada a estar aqui nesse espaço conversando e conhecendo com pessoas maravilhosas e extraordinárias. Hoje eu estou com uma dessas pessoas que é um expoente em Santa Maria. Sabe aquela pessoa que tu olha e vê a referência presente, viva? Está aqui, Cláudia Machado. Muito obrigada, Cláudia, por você ter aceito vir conversar conosco no Viva Ubuntu. Já fazia tempo que eu estava ali tentando ir arrumar agenda e dia, porque eu sei que tu és uma pessoa extremamente ocupada, faz um trabalho maravilhoso em Santa Maria, e eu queria assim, te agradecer muito e te parabenizar pela força da mulher negra que tu representas para nós e para todas nós em Santa Maria. Olá, então, Débora e todos os telespectadores desse canal também. É uma alegria muito grande estar aqui contigo. A Débora também, a gente conversa aí, essa guerreira. É um prazer estar num canal com essa audiência maravilhosa, um canal que realmente leva as informações das pessoas que trabalham aqui em Santa Maria, que fazem várias ações, né, movimentos importantes na nossa cidade. Então, é uma alegria muito grande, muito obrigada. Estou muito feliz realmente por estar aqui hoje dialogando e trocando umas ideias, né? Exato. Cláudia, a tua família, ela é de Formigueiro. Nós fizemos uma live, acho que foi em 2000, eu não me lembro se essa live foi em 2020 ou 2021 já. Mas a história da tua família ligada ao quilombo, eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo, porque para nós isso é muito importante. Eu acho que assim, para nós, para a comunidade negra, essa raiz, essa ancestralidade, esse buscar as nossas referências é muito importante. Então, vamos começar por essa estrutura familiar que tu tens. Isso, exatamente, é muito importante nesse contexto que nós vivemos, e a vida da gente é muito importante quando a gente sabe das raízes, da onde a gente vem, e ter orgulho disso. A minha família, meu pai e a minha mãe são natural de Formigueiro, né, município aqui próximo. Então eu costumo dizer, Débora, que eu sou uma mulher que tem um pé na roça e o outro pé aqui na cidade. Eu sempre, quando era criança, e também sempre que posso, estou em Formigueiro, né? Porque lá tem toda a história dos meus avós, a história dos meus pais, primos, tios, e a comunidade, por se localizar numa história, num campo de quilombo, né? Rincão do Capim, lá onde que é Formigueiro, né? Que é quase na saída lá para a Restinga Seca. E lá então tem essa comunidade com mais ou menos 18 famílias que lá moram,
E então tem todo não é só ir lá colocar o pé no campo, não, tem toda uma história de família que os meus avós se criaram lá e foram fazendo toda, né, constituindo as famílias, enfim. A minha mãe sai de lá desse espaço com 14 anos e vem para Santa Maria para poder estudar. E aí começa essa história. Minha mãe é uma referência muito importante para mim. Se hoje eu sou essa mulher que eu sou, eu devo muito à bravura da minha mãe, por ser uma mulher, né, negra, que mesmo não tendo condições de estudar, e o sonho dela era estudar, ela teve que estudar até a 4ª série, e depois por, né, problemas que precisava trabalhar, ajudar em casa, a escola, o sonho de estudar foi se distanciando. Então a minha mãe sempre conversava em casa a questão da importância do estudo, né, de estudar, enfim. Então ela vem para Santa Maria, então, mas as nossas histórias, elas estão aqui, estão lá, né? Estão lá. E é bom esse recordar e essa valorização das nossas histórias, porque realmente, se a gente vai ver, são histórias de luta, histórias difíceis, de abnegação, que nem a tua mãe não pode estudar. E nós ouvimos muito isso, né? Eu não pude estudar, mas tu vai estudar. E aí elas fizeram de tudo para que a gente pudesse estudar, né, Cláudia? E é interessante, né, Débora, porque eu escutava isso, mas eu não entendia muito bem. Como assim? Ah, eu não consigo estudar, mas tu vai estudar, minha filha, tu tem que estudar. E o sonho da minha mãe era fazer magistério. E ela contava, magistério, não lava o bilac. E eu ficava pensando nisso e seguia, né, a vida de criança, adolescente e tal. Lá pelas tantas eu resolvi, né, escutando essa história, eu fui fazer magistério. E daí aquele sonho de ver a felicidade, o sorriso da minha mãe, né, de eu estar fazendo magistério, da filha ter chegado ao magistério. E aí a gente começa a entender o caminho de nós, mulheres, que não é fácil. E quando tu é mulher e tu é negra, a gente sabe que tem várias outras lutas que nós temos que vencer. A luta da resistência, a luta da defesa, e é uma luta coletiva. Né? A luta da mulher, né, e da mulher negra são lutas coletivas que precisamos vencer, que tem muito caminho para ser trilhado ainda, né? Primeiro a gente teria que entender esse contexto social, que existe a discriminação, que existe esses preconceitos, que às vezes a gente vem vindo, a gente não entendia direito, mas depois, com apropriação de conhecimento, com estudo, tu começa a ver algumas coisas, principalmente social. Se a gente vai olhando a questão do contexto, né, do contexto social, é na política que a gente não tem uma adesão massiva das mulheres, e as mulheres negras também na política a gente vê que é muito tímido, que tem que avançar. Somos a maioria da população negra, e por que a gente não está em alguns espaços que demanda poder ser visto, que nem eu digo, né? Porque hoje tu ser uma mulher pública é um poder serviço que tu disponibiliza para poder ajudar o todo, né? O coletivo. E quando a gente pensa num mundo igualitário, numa justiça social, esse debate, ele precisa vir, ele precisa estar empoderado. É verdade. E esses espaços teus aqui é muito importante para isso, né? Para a gente se enxergar, para a gente valorizar e saber que a gente pode, porque esse diálogo, ele permite que a gente possa entrar dentro da casa das pessoas e ter essa prosa aqui maravilhosa. É verdade. Cláudia, e aí tu terminou o magistério e continuou na área da educação daí? Isto, eu terminei o magistério, aí depois, Débora, eu sempre gostei muito dessa questão do coletivo, de grupo e tal. Então, daí depois algumas pessoas, a gente pensou em criar um grupo. E aí foi para o caminho de uma cooperativa, né? Uma cooperativa afro, porque nós éramos muitos sócios e a maioria dos sócios eram afros. E esses sócios estavam fora do mercado de trabalho, e isso era uma pergunta que vinha. Então a gente criou uma prestadora de serviços, né? Fomos ali organizando, nos mobilizamos, e aí a gente começou a entrar, a gente foi conhecer um projeto
um projeto social que tinha nome e tal, e que vinha e que fazia o envolvimento com as pessoas, que foi o projeto Esperança com a Esperança, que é esse projeto que eu faço parte, que eu tenho muito orgulho, né, e que me ajudou muito na minha trajetória, o início da minha trajetória aí em grupo e ampliar os horizontes foi quando, fazendo parte dessa cooperativa, a gente adentra a economia solidária, e quando eu vou para a economia solidária já começa uma paquera pedagógica, né? Eu já digo, eu já me apaixonei, e aí eu não sabia o que era, mas o que é isso, economia solidária? Repetia, né? A gente, o que é economia solidária e tal, economia solidária, vamos indo. Aí eu achei nós achávamos que era o grupo, a minha cooperativa, né? E aí a minha cooperativa, enfim, como vários grupos, às vezes a gente começou num caminho, aí alguns entenderam, outros não entenderam, depois a gente ficou mais um tempo, e depois a cooperativa, então cada um foi seguindo seus caminhos. E eu fiquei dentro da rede, dentro do projeto Esperança com a Esperança. Daí eu comecei a fazer cursos de associativismo, cooperativismo, entender por que a gente trabalhava, por que era importante se articular em grupos, enfim. Aí fui fazer vários cursos, comecei a fazer vários cursos ali no espaço da feira, que tinha oportunidades, curso pela Caritas, que a Caritas é um organismo ligado à CNBB dos bispos da Igreja Católica, e possibilitava muitas formações. E eu sempre gostei de estudar, né? Eu sempre gostei de estar aprendendo algo, né? E eu comecei a fazer isso, comecei a viajar, comecei a fazer minha qualificação. E aí eu comecei a me inquietar com algumas questões que eu queria entender um pouco mais desse movimento, e aí eu fui buscar minha graduação, aí até para poder ajudar, porque eu comecei depois a fazer parte da coordenação colegiada, e a coordenação colegiada tem um papel muito importante, né? E quando a gente fala na educação, a gente precisa também está buscando, né, esses conhecimentos, entendendo o que é esse movimento, porque não é fácil entender o que é a economia solidária. É um movimento, mas tem muita coisa, não é só comercialização. Mas nós vamos voltar na economia solidária, porque eu acho que é muito importante quando tu diz assim, entender a economia solidária. A gente não entende realmente como ela funciona e como que a gente faz parte da economia solidária. Então, é muito interessante. E quando tu diz assim, faz várias formações, Cláudia, e depois tu foi buscar a graduação, mostra muito essa mulher desse coletivo que vai permeando conhecimento e vai adquirindo conhecimento. E uma coisa muito interessante que eu sinto em ti, todo conhecimento que tu adquires não é para ti. Tu está sempre a serviço de, e isso tem muito de participação política enquanto ser humano, não política partidária, mas enquanto política, né, de vida. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra,
Vamos começar esse reflorestamento? Nós! Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, hoje se maravilhando com essa mulher extraordinária que é a Cláudia. Cláudia, e aí tu optou por pedagogia para fazer a tua graduação? Achou que a pedagogia se encaixava naquilo que tu queria fazer? Porque hoje o pedagogo, né, eu fui fazer a minha formação em pedagogia e pedagogo e séries iniciais. Mas ali dentro da feira a gente também tinha a questão com as crianças, para os próprios filhos dos feirantes, enfim. Então a minha questão também foi ali pela questão das crianças. Só que no caminhar, no movimento da economia solidária, tem vários viés que tu pode adentrar. E como eu estava na coordenação, estava atuando mais com os feirantes, eu fui fazer pedagogia, porque hoje o pedagogo ele também tem esse papel dentro das ONGs, dentro dos movimentos da economia solidária, não é só a sala de aula, porque a gente está falando da educação informal e a educação perpassa, né? A educação informal, ela perpassa por essas instâncias de relações, de socialização, né? E meios informais, porque isso também faz parte da educação. A educação não é só aquela questão de sala de aula, a educação ela ultrapassa os muros da escola. Exato. Então, e a feira, ela tem isso, né? A feira, ela tem partilhas, elas têm trocas, elas têm vivência. E ali eu me vi, né? Eu me vejo imersa naquele espaço ali no campo da economia solidária, porque é o rural. É o rural, aí eu me reconheço enquanto uma mulher também rural. E a questão do urbano. E aí, olha que interessante. Nós temos hoje em Santa Maria produtos oriundos da agricultura familiar no espaço urbano. Então, isso te instiga, isso é um movimento maravilhoso da comercialização. E não é só comercialização e economia solidária. A economia solidária, ela passa por isso, pela valorização, principalmente das mulheres, e tem assim, e a economia solidária, ela é massivamente feminina, passa pela questão das mulheres, e aí a gente tem várias pautas hoje que a gente vem aí dialogando no meio da economia solidária, divisão de tarefas, né? Essas bandeiras da qualidade de vida, da saúde também, e o espaço da mulher. Porque é lindo. Eu particularmente, assim, eu sou de Santa Rosa, né, oriunda de lá. E lá nós tínhamos o Hortifruti Grangeiros, que era uma grande feira todo ano. E nós tínhamos lá a feira que ela acontece segunda, quarta e sexta à tardinha. E antes eles ficavam nas ruas e depois foi feito um pavilhão e tal. Mas não tem essa pegada, não é que não tem, de repente tem, e a gente, como tu ir lá comprar uma coisa é uma situação, tu participar desse movimento é outra. Então eu observo que vocês trabalham dentro da economia solidária de uma forma diferente. Não é lá organizar, nós vamos organizar um espaço para que o produtor venha e venda, comercialize os seus produtos. Não é isso, ou não é só isso. Tem muito mais coisas envolvidas dentro da economia solidária. E aí, para mim, que sou de fora, é uma filosofia de vida. Não sei se para mim me parece, é uma filosofia de vida, é um modo de viver diferente. Embasada nisso que tu fala, que tu traz, a economia solidária é um outro mundo possível. E esse outro mundo possível, ele passa pelo mundo melhor, né? Pelo mundo mais, novamente, com a questão da justiça social, por um mundo onde se tenha políticas públicas adequadas, voltadas para a economia solidária também, que isso também é uma outra instância, né? Mas a economia solidária, ela mexe com essas relações de vida de um mundo melhor, onde todo mundo tem um espaço. Todo mundo, né, tem o seu espaço, o comércio justo que a gente fala, que é o preço justo,
né? Ela já não trabalha com a questão do patrão nem empregado. Então todo mundo ali é dono, todo mundo se apropria daquilo ali, né? Dessa prática da economia solidária, do comércio justo, da sustentabilidade, que hoje é muito importante. E essas relações, né? Essas relações não é só do capital, né? Mas sim, por isso do comércio justo que a gente tem os princípios da participação, da autogestão, que hoje, o que é autogestão, né? É a gente entender esses princípios que a autogestão a gente tem uma estrutura social, onde a gente está acostumado às hierarquias e as pessoas mandarem, enfim. Então a autogestão é um outro processo que tu faz junto, que tu pega junto, que tu trabalha junto, né? E aí é o agricultor que vai plantar lá no seu espaço e ele traz, e ele também vende aqui na cidade e ele conversa. E isso que eu acho muito fantástico. Nós temos na economia solidária o feirante, ele sabe o nome do consumidor, eles trocam receitas, assim uma maravilha. Aos sábados a gente fica encantada de ver com a relação de confiança, de confiança que se tem dentro da economia solidária, porque é diferente da gente ir no mercado, a gente não dialoga com o produto, simplesmente tu vai lá, tu pega o produto da parteira. Não, na economia solidária, tu vai chegando ali, tu caminha, tu conversa, mas como é que é isso? Então, é isso que o mundo precisa também, é isso que a gente precisa. E também a gente está saindo, a gente está num momento assim bastante frágil, que foi a pandemia, e essa pandemia ela mexeu com muitas coisas e mexeu com relações, né? Porque a gente é diferente, né, Débora? É tudo diferente agora de vir, e a economia solidária também, ela tem isso, né? Ela tem essa pegada do diferente, desse outro desenvolvimento que parte do local para o global. E eu acho muito interessante, porque é exatamente isso que tu diz. A gente vai lá, eu, por exemplo, assim, ó, eu olho em todas, eu vou em todas, mas a gente eu compro da Maria. É a Maria que vende para mim a alface, é a Maria, é a mandioca. A relação de confiança. É a relação de confiança, exatamente. E isso a gente não vê, então isso é muita coisa, isso é um jeito diferente, né? A economia solidária ela é diferente. Desde que foi criada lá em 2006, a Senais teve um mapeamento que nós participamos. Eu vivi 2 momentos, né? Quando foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Hoje, né? Pelo contexto um pouco mais político, né? A gente sabe que ela está bem frágil. E eu vi 2 momentos, porque tinha agentes né, que iam nos campos, lá aonde se fazia o produto, onde que tinha o grupo da família, a gente visitava, né? A gente revisitou grupo por grupo, principalmente dos grupos da economia solidária. E depois eu tive um outro momento que eu coordenei na sistematização de todos esses empreendimentos, né? E aí a gente tem em todo o Brasil, mais de 19 mil empreendimentos organizados, que é a economia solidária, porque as pessoas não sabiam que era economia solidária. Às vezes as pessoas fazem economia solidária, participam, só não sabem que são economia solidária, né? Então a economia solidária tem esse papel também por isso que esse movimento, ele tem que crescer, ele já é reconhecido. Santa Maria hoje é capital, referência da economia solidária. E aí a gente tem a irmã Lourdes, que começou lá na década de 70 com Dom Ivo, depois quando a irmã Lourdes chega aqui, e foi essa mulher que foi, né, guerreira, e que aí fez esse movimento que a gente sabe que ela fez aí na economia solidária, né? Agora nós vivemos um processo que a gente sabe que, né, a economia solidária está passando por uma nova reestruturação, né? Mas estamos aí. A gente não pode sair dos princípios da economia solidária. Exato. Mas que lindo. Cláudia, a gente aqui o tempo passa voando, mas eu queria só, como tu estás coordenando agora um projeto, um elo importantíssimo para que as pessoas tenham alimento, que as pessoas se alimentem em Santa Maria. Como é que é essa coordenação? A coordenação agora, sou presidente do Conceia, né? O Conceia aqui do nosso município, a gente tem essa questão do alimento,
do alimento de verdade também, ajudar a combater essas questões da fome quando iniciou, e aí nós temos o restaurante popular e nós temos 7 cozinhas comunitárias, né? É claro que com essa questão da pandemia deu uma parada também, mas o Conselho Municipal é a questão da segurança alimentar. E isso também é muito importante, essa questão do alimento de verdade na mesa das pessoas. E a gente sabe também que tem essa questão toda da fome, né? Que a fome tem números assustadores, que ainda tem pessoas hoje em pleno século XXI que ainda necessita, que ainda morrem por falta do alimento. E o Conselho Municipal aqui de Santa Maria, principalmente, ajuda muito. É uma demanda que exige bastante, mas o Conselho Municipal aqui de Santa Maria, ele tem vários conselheiros ali também que estão enganjados nessa luta junto com o município, e estamos aí nessa luta aí para que realmente chegue a comida na mesa dos nossos santamarienses. Nossa, muito obrigada, só tenho a agradecer, obrigada. Que pena, obrigada. Foi rápido. Rapidíssimo, passa voando, mas tu vais vir outras vezes pra gente continuar essas conversas, até porque eu também tenho essa referência da Cláudia, que foi candidata a vereadora, tem toda uma trajetória, né, também que a gente tem que valorizar e falar aqui, que é importante que a presença da mulher negra dentro do segmento político, dentro das organizações, dentro dos espaços de poder. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço também aqui pelo espaço, agradeço a tua, né, de ter me convidado, e estou muito feliz de fazer parte aqui, de estar aqui hoje nessa conversa contigo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Você que nos acompanhou, muito obrigada, que você, espero que tenha adorado a nossa conversa, sabe que você pode nos deixar aqui sugestões, dicas, mande seus recados. A gente tem os nossos apoiadores, né, a Clínica Algo Mais, que sempre está conosco, a Ubra e o Encrespando, que estão sempre aqui com a gente, fazendo com que esse programa chegue até você. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Viva Ubuntu, Cláudia. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando, estética capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde.